pela sua brilhante exposição. Antes de passar a palavra ao professor Jorge Bacelar Gouveia, eu acho que todas as pessoas conhecem o professor Bacelar Gouveia, é uma figura assídua nos canais de televisão, na área do direito constitucional, mas ele tem outros méritos, designadamente nas diversas áreas de direito público, inclusivamente teve funções de alta responsabilidade, chefiando a Comissão de Fiscalização do SIS, foi deputado, fez parte de várias comissões, é uma pessoa com uma grande intervenção cívica e, principalmente, é uma pessoa que tem ensinado e divulgado o direito português nos países de língua oficial portuguesa. É frequente ele ministrar cursos, orientar doutoramentos, mestrados e cursos nas diversas universidades em que se fala o português, em vários ramos do direito. Até eu, como fui muitos anos professor de finanças públicas, utilizei uma compilação que ele fez de direito financeiro e orçamental, porque era, na altura, de facto, a melhor compilação que existia para os alunos que estudavam o orçamento e todas as leis que tinham a ver com as finanças públicas e que não eram juristas, portanto, eram cursos de economia ou de gestão, e, portanto, as suas lições, as suas compilações eram muito úteis e muito seguras para os alunos. Portanto, é com muito gosto e com a certeza de que isto é um trabalho com uma grande segurança que nós vemos esta sua divulgação. A própria edição da Imprensa Nacional tem um preço bastante baixo. Isto é próprio do serviço público que nós exercemos, porque a ideia destas edições, como disse muito bem o Dr. Carlos Ribeiro, é assentar, podemos dizer assim, o direito ou qualquer texto que exista, porque sabem que tem a chancela da Imprensa Nacional. A chancela da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, continua a ser uma chancela de grande segurança. Segurança jurídica, segurança intelectual, segurança ortográfica e, portanto, todos esses fatores permitem-nos ter essa chancela. Aliás, é o timbre desta casa, desta empresa, que é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, é exatamente a segurança. E não é por acaso que também neste aspecto nós temos que respeitar e assegurar que os textos merecem credibilidade e podem ser citados sem risco de qualquer erro. Eu passava então a palavra ao professor Bacelar Gouveia, agradecendo mais uma vez a oportunidade que deu à Imprensa Nacional Casa da Moeda colaborar com este vosso projeto. Muito boa tarde a todos, os meus agradecimentos, cumprimento todos os que estão aqui nesta lindíssima biblioteca da Imprensa Nacional. Acreditem que é para mim um privilégio poder estar aqui neste espaço magnífico, participando nesta cerimónia. Também gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, o Dr. Rui Carpo, presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, meu amigo há muitos anos, muitas andanças partidárias, andanças em lugares públicos e, portanto, fico muito feliz por o reencontrar nesta circunstância. Aliás, até posso, neste momento, cometer aqui uma pequena inconfidência, porque o Dr. Ricardo só soube deste livro quando o livro já estava combinado. Portanto, ele foi o último a saber, sendo o presidente da instituição, de que, de facto, o livro iria ser publicado. Mas ele ficou muito contente, como eu também, aliás, fico contente por publicar este livro, não apenas na Imprensa Nacional, mas sabendo que ele também é o presidente do Conselho de Administração e também na sua pessoa cumprimentar o Dr. Carlos Ribeiro, que está aqui à minha direita, também agradecer-lhe toda a sua gentileza e interesse por esta obra e dizer ao Dr. Rui Carpo que, de facto, a Imprensa Nacional Casa da Moeda está muito bem, está em grande velocidade, uma instituição que dá lucro e que, num certo sentido, é um autêntico milagre. Não sei se tem a ver também com o livro que estamos aqui a lançar hoje, mas, de facto, tem sido um milagre do ponto de vista
das receitas que vai obtendo num contexto geral que nós sabemos que é um contexto de crise económico-financeira, embora felizmente já hoje mais atenuada e espero que dentro de alguns meses já uma crise que nos vai deixar definitivamente. Também queria deixar um abraço especial ao Dr. Fernando Soares Loja, também companheiro de há muitos anos esta parte nestas andanças. Neste momento é o presidente em exercício da Comissão da Liberdade Religiosa. Conheci-o precisamente quando fui membro dessa comissão, entre 2003 e 2009. Depois, nessa altura, saí quando fui eleito deputado. Mas, felizmente, que a Comissão da Liberdade Religiosa está entregue nas suas mãos. Ele, na altura, era vice-presidente, hoje é presidente em exercício. Tem acompanhado os seus trabalhos e, de facto, tem feito muito também por este ramo do direito e também agradecer-lhe este empenho, uma vez mais. Aliás, este livro surgiu precisamente num contexto em que nós, eu, o Dr. Soares Loja e também o professor Saturino da Costa Gomes, que não está aqui presente hoje, éramos os 3 membros da comissão. Portanto, foi nesse contexto que achámos que seria importante fazer este livro e, portanto, felizmente que estamos aqui agora na segunda edição, embora o livro com algumas alterações em relação àquilo que sucedeu na primeira edição, que foi publicada pela editora Coimbra, Coeditora. Eu vou ser breve, direi aqui algumas palavras que o momento propicia. E a minha primeira palavra, claro, não podia deixar de ser, é de agradecimento aos 2 colegas coautores que quiseram repetir este atrevimento, digamos assim, editorial, mas também queria deixar aqui um agradecimento especial ao Dr. Ricardo e ao Dr. Carlos José por terem, cada um na sua função, propiciado esta nova edição, mas também permitam-me fazer aqui alguns agradecimentos a colegas, juristas, algumas delas estão aqui nesta sala, que também nos ajudaram na execução desta obra. E, portanto, faço aqui uma referência pública e também muito agradecida à doutora Maria Helena Varela e também às doutoras Tânia Pinto Ribeiro, Andreia Cristelo, Ana Aido e Patrícia Fonseca pela preciosa ajuda que nos deram na elaboração deste livro. Chamando a atenção para várias dificuldades de legislação, porventura, que estava revogada e que nós não nos tínhamos apercebido disso, mas esta edição também traduz um avanço em relação à edição anterior, porque, como muito bem disse o Dr. Ricardo e também o Dr. Carlos Ribeiro, esta edição, desta vez, inclui também a jurisprudência do Tribunal Constitucional. E, de facto, em Portugal não há muita jurisprudência sobre estas matérias, o que pode ser bom e mau. Mau porque os tribunais não têm resolvido litígios, havendo-os, mas pode ser bom porque, afinal, então não deve haver litígios e os tribunais não têm que os resolver. Portanto, podemos ver as coisas das duas perspectivas. Mas, na verdade, se nós compararmos o número de casos jurisprudenciais nestas matérias com outros países, de facto, os casos que nós temos tido em Portugal são realmente escassos. Mas eles aí estão. Neste caso, optou-se por publicar 4 decisões do Tribunal Constitucional, embora também haja algumas decisões de outros tribunais que não o Tribunal Constitucional, mas de facto estão aqui e penso que podem enriquecer a obra. No que respeita à sua organização interna, distinguimos, portanto, a legislação da jurisprudência, a jurisprudência está no fim. Também distinguimos na legislação a legislação revogada da legislação que está em vigor. Entendemos que deveríamos manter não só a concordata de 1940, que já está revogada, foi substituída pela concordata de 2004, e também manter a Lei da Liberdade Religiosa de 71, que é a lei que foi aprovada ainda no Estado Novo para regular o fenómeno religioso, sobretudo dirigido às confissões religiosas minoritárias. E também nessa circunstância, uma vez que neste livro publicamos a atual também concordata entre o Estado português e a Santa Sé, também gostaria de deixar aqui um cumprimento especial do António Montes, Bispo Emérito de Bragança Miranda, que nos dá o gosto da sua presença nesta cerimónia e que é o chefe da delegação da Santa Sé na Comissão Paritária da Concordata, porque a Concordata estabelece ou prevê um mecanismo que é composto por elementos indicados pela Santa Sé e elementos indicados pelo Estado português e que entre si vão articulando a execução de certos aspectos que na concordata ficam para acordo posterior dos Estados. Aliás, o aspecto que tem sido mais picante, se é que me posso exprimir nesses termos, no que respeita a essa matéria, foi, como sabem, a questão
dos feriados religiosos, que, ao contrário do que muita gente pensa, não foram revogados, ou até foram revogados pelo um diploma ordinário chamado Código do Trabalho, mas, na verdade, esses feriados religiosos não foram revogados, foram suspensos e julgo que apenas por 5 anos. Portanto, e nesse caso até se pode colocar uma questão jurídica interessante, que é saber a validade de uma lei ordinária, neste caso uma alteração ao Código de Trabalho, que contraria um acordo entre o Estado português e a Santa Sé, que deverá, em princípio, ter o mesmo valor da concordata, ou seja, um valor supralegal e, de toda a forma, com uma validade paramétrica em relação a um diploma de natureza ordinária. Mas isto é uma questão de pormenor, mas já agora permitam-me esta parte para explicitar esse ponto. E certamente que em breve vamos deixar de ter a suspensão e vamos voltar a ter esses feriados que certamente todos vamos ter o gosto de recuperar, porque penso que é importante que os possamos reaver. Mas, portanto, do ponto de vista da legislação, temos, de facto, diplomas internacionais. Além da concordata, hoje o Estado português tem também um outro acordo internacional com o Imamat Ismaili, que tem a ver com a comunidade ismaelita que está presente em Portugal. Há outros diplomas internacionais, sobretudo em matéria de direitos humanos. E depois, claro, que o grosso da compilação diz respeito à legislação ordinária, na qual, evidentemente, sobressai a Lei da Liberdade Religiosa, que é, de facto, o diploma-mãe de todos os diplomas ordinários nesta matéria, e também alguns diplomas mais recentes, alguns deles, aliás, aprovados ainda na altura, fazia parte da Comissão da Liberdade Religiosa, como é o caso de vários diplomas em matéria de assistência religiosa nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança, nos hospitais e nos estabelecimentos tutelares de menores. Mas, portanto, penso que é uma obra que, desse ponto de vista, é bastante completa e, certamente, esse é o nosso desejo, que será útil para quem puder comprar, ainda por cima, aproveitando este preço módico que a Imprensa Nacional de Casa Moeda está a fazer. E, certamente, o preço que vai ter um desconto especial, porque ainda estamos no decurso da Feira do Livro, não sendo isto a Feira do Livro, mas como a Feira do Livro é já ali a 200 metros, certamente que o desconto também se aplica neste espaço da Biblioteca da Imprensa Nacional. Permito-me ainda, no âmbito desta segunda palavra de explicação do teor desta obra, também uma pequena reflexão, não é mais do que isso, em relação ao nome deste livro. Aliás, o doutor Soares Loja até se referiu usando diferentes nomes ou diferentes terminologias para esta realidade. Quando se fala em direito à religião, alguns poderão ficar um pouco assustados, porque pensam, então isso quer dizer que só há uma única religião? Quer dizer que não estamos a reconhecer o pluralismo religioso? Ou pior, não estamos a reconhecer aqueles que não têm nenhum sentimento religioso ou que não têm a religião? Também estão no seu direito. Portanto, os ateus, ou aqueles que não sabem se Deus existe, o caso dos agnósticos. Não tem esse objetivo. Aqui a expressão, enfim, é sempre convencional, qualquer expressão tem sempre o seu quê de convencional, mas a ideia é reunir um conjunto de normas, essencialmente normas do Estado, embora não apenas normas do Estado, que regulam o fenómeno religioso. E o fenómeno religioso, portanto, como é o objeto essencial destas normas, achamos que ele pode ser designado por um substantivo singular, neste caso religião, não religiões. É verdade que a Lei da Liberdade Religiosa, a certa altura, fala no direito das religiões, mas penso que fica melhor dizer direito da religião. Até por uma questão de comparação com outros fenómenos paralelos ao nível do direito. Quando nós temos normas sobre o desporto, não dizemos que são normas do direito dos desportos. Ou não dizemos que são normas do direito das culturas. É o direito da cultura. Ou não é o direito dos patrimónios culturais. É o direito do património cultural. E portanto, penso que fica melhor usar a expressão no singular do que propriamente a expressão no plural. Claro que também haveria como possibilidade nós usarmos a expressão direito eclesiástico, que é a expressão ainda vigente, por exemplo, em Espanha e em Itália, ou a expressão direito das igrejas, que é a expressão comum na Alemanha, Kirchenrecht. Só que essas expressões também em si têm algum senão. No caso do direito das igrejas, porque muitas confissões não se reconhecem na estrutura eclesial, estão no seu direito, isso faz parte da liberdade religiosa que hoje vamos reconhecendo, felizmente, aqui em Portugal. E também o direito eclesiástico também pressupõe uma estrutura eclesiástica, se usássemos essa expressão. Portanto, também por exclusão de partes, provavelmente a expressão direito da religião é aquela que se entende ser mais apropriada. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, este direito da religião acaba por não ser apenas um direito do Estado, porque
se nós formos ver, o fenómeno religioso não é apenas regulado por normas do Estado ou por normas externas, por exemplo, de origem internacional, porque não devemos ter qualquer rebuço em aceitar que também algumas normas que são estritamente formadas no interior de cada confissão religiosa, nesse aspecto a Igreja Católica tem o chamado direito canónico, mas esse direito pode também tornar-se um direito aplicável em algumas situações em que o próprio direito estadual absorve e recebe essas mesmas normas, como é o caso em Portugal da eficácia civil do casamento católico, do matrimónio religioso católico. E, portanto, penso que esse direito da religião também tem a vantagem de poder, em certos casos, acomodar manifestações internas das confissões religiosas, umas mais do que outras, que também têm a liberdade de se auto-organizar e de elas próprias produzirem as suas normas de uma forma legítima e, em alguns casos, essas normas internas das confissões religiosas serem também acolhidas, aceitas pelo próprio direito do Estado e a quem o próprio direito do Estado empresta também os seus mecanismos de proteção específica. Aliás, nesta obra também verão que está dividida entre uma parte geral e uma parte especial, um conjunto de normas curiosas, meia dúzia delas, mas sobre temas também específicos que hoje são temas muito importantes nesta matéria. O caso, por exemplo, da objeção de consciência, não é só a questão do aborto, que é a questão mais comum, mas, por exemplo, a objeção de consciência em matéria, por exemplo, do testamento vital, que é uma realidade nova, pouco estudada em Portugal, tem o nome oficial Diretivas Antecipadas de Vontade, por exemplo, ou também uma coisa de que se fala pouco, embora aquele episódio do Charlie Hebdo, enfim, esse massacre horrível, tivesse suscitado esta questão, a proteção penal dos sentimentos religiosos. Saber até que ponto o Estado deve proteger, através da incriminação, de certas práticas que ofendam os sentimentos religiosos e, portanto, práticas que estão para além do conteúdo que nós reconhecemos à própria liberdade religiosa. Também tem aqui algumas normas que são pouco conhecidas, mas que estão no nosso Código Penal também, que dizem respeito à proteção dos sentimentos religiosos. Ou normas sobre a educação religiosa nas escolas públicas, visto que em Portugal nós superámos essa questão. Aliás, foi a grande questão que o Tribunal Constitucional até hoje decidiu, de saber se seria ou não legítimo que houvesse uma educação religiosa, portanto, dada pelas confissões religiosas nas escolas públicas e a cargo dos dinheiros públicos. E o Tribunal Constitucional, por uma maioria tangencial, decidiu que sim, que era possível que o Estado pagasse professores indicados pelas confissões que pudessem ensinar conteúdos também eles próprios indicados pelas próprias confissões religiosas. O problema é que a prática tem sido um pouco lamentável, porque a prática no que respeita à educação religiosa nas escolas públicas tem sido a de um certo laicismo ou de uma laicidade negativa, eu diria prática, não teórica, que é de ir colocando sempre a disciplina para umas horas impróprias para as crianças e, portanto, assim, se a disciplina for dada às 10 da noite, é natural que não tenha ninguém. Portanto, mas oficialmente ela existe, ela oficialmente está consagrada, oficialmente há professores indicados e há conteúdos que são oferecidos. Mas às vezes é preciso ter cuidado porque, como dizia muito bem o Dr. Soares Loja, a liberdade religiosa não é apenas decretada, aliás, citando uma frase do Papa Francisco, não basta apenas assegurar a liberdade religiosa nas leis, é preciso saber se depois não haverá alguma manigância de certas práticas administrativas que venham a boicotar por um processo ínfio e imprevisto a eficácia e a plenitude de algo que nós considerávamos já garantido ao nível da Constituição e da lei ordinária. Uma última palavra, para terminar mesmo, é de satisfação, de regozijo, de alegria, se é que me posso exprimir assim. Alegria porque temos aqui mais um livro, mais o nosso contributo, mas alegria de podermos continuar a servir, estudando este ramo do direito, no âmbito dos nossos trabalhos. Na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a que pertenço, e no âmbito do seu centro de investigação, e vejo aqui o Dr. João Varela, que também faz parte do nosso centro de investigação, que se chama CEDIS, temos um grupo de investigação, dos 10 que nós temos, só especificamente dedicado aos assuntos do direito e religião. Aliás, o grupo de investigação chama-se Direito, Religião e Sociedade, que tem realmente feito várias coisas, como disse o Dr. Soares Loja. Fizemos já alguns cursos livres. Eu próprio tenho, nos últimos anos, ensinado a liberdade religiosa como último capítulo de
uma disciplina dada à licenciatura sobre Direitos Fundamentais e, portanto, reservo as últimas 10 aulas para o ensino da liberdade religiosa. Tenho pena que outras faculdades de Direito Públicas, privadas e até concordatárias não tenham o ensino do direito da religião nos seus planos de licenciatura em Direito. Mas o problema é deles. Nós, faculdade pública de um Estado não confessional, aí estamos a cumprir a nossa missão de também ensinar a liberdade religiosa no âmbito desta disciplina. Também fazemos este trabalho no âmbito do nosso Instituto de Direito Público, que é uma associação de professores e de especialistas que tem promovido esta mesma realidade. E, portanto, nos tempos mais próximos vamos continuar os nossos trabalhos. Eu deixo já aqui uma ideia que eu gostaria de ver concretizada talvez no próximo ano, no horizonte de um ano, que era de fazer uma enciclopédia de Direito e Religião, portanto, juntando um conjunto de conceitos religiosos e jurídicos, pedindo um contributo alargado a vários especialistas que nós temos, pessoas que neste momento lecionam em diversas faculdades. O Dr. Soares Loja certamente que me vai acompanhar nessa ideia, nesse projeto. Estou já aqui a convidá-lo em público. Mas, de facto, penso que seria importante fazermos uma obra coletiva, podendo concretizar alguns conceitos e podendo desenvolver estas matérias. Eu próprio também tenho um projeto de fazer um pequeno manual de Direito da Religião. Fiz já há um ano e tal atrás uma coisa em inglês bastante sumária, 120 páginas, mas agora queria realmente desenvolver esse trabalho e publicá-lo talvez no próximo ano, se ficar com a disciplina de urgência que tenho tido responsabilidade, talvez a pensar que possa ser publicado a partir de abril do próximo ano, no âmbito dessa tal disciplina de Direitos Fundamentais, com o último capítulo dedicado à liberdade religiosa. E já agora também, como estamos numa biblioteca tão bonita, não podia deixar de oferecer vários livros, que já ofereci, mas destaco este em particular, que é um livro que eu publiquei há 2 anos, Direito, Religião e Sociedade no Estado Constitucional, que é uma compilação de artigos, aliás, cerimónia onde também esteve, julgo eu, o Dr. Soares Loja, mas é um livro que eu ofereço também aqui à biblioteca e é um conjunto de artigos sobre estas matérias. Penso que pode ter interesse também para os leitores. Deixo também aqui ao Sr. Presidente. E, portanto, da minha parte, resta-me agradecer a vossa presença. Este momento é um momento feliz. É sempre importante publicarmos um livro. Este não é um livro doutrinário, é um livro de compilação. O esforço dos autores é sempre menor, naturalmente, mas olhem que dá bastante trabalho, mais do que parece. E as preocupações sobre se a paginação está bem feita, se isto está ou não está dentro dos parâmetros da segurança ortográfica que os livros têm de ter quando são publicados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. E até vos posso dizer que houve um pequeno episódio com este livro, foi precisamente uma discrepância na versão de um dos acordos do Tribunal Constitucional, porque eu e os colegas que executaram obras, as senhoras, aliás, que eu referi, as senhoras doutoras que eu referi no princípio, chegámos à conclusão que havia uma discrepância numa das versões do acordo do Tribunal Constitucional. O que estava no Diário da República era uma coisa, a versão que estava publicada no site do Tribunal Constitucional era outra. Isto realmente nunca me tinha acontecido na vida. Foi mais uma coisa que eu aprendi. E também aprendi que, neste caso, é preciso oficiar o Tribunal Constitucional e perguntar aos senhores doutores juízes, portanto, quase nenhum lá estava porque ou tinham morrido ou já tinham terminado o seu mandato, então qual é que é a versão que prevalece? Se é a versão que está no Diário da República ou se é a versão que está publicada no site. E, portanto, o Dr. Carlos Ribeiro teve esse cuidado também de procurar a versão que é a boa versão, a versão considerada oficial, e julgo que prevaleceu a versão que estava no site do próprio Tribunal Constitucional. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Prevaleceu a versão do Diário da República. Ou prevaleceu a versão do Diário da República, pronto, para ser correto. E assim ficou essa pequena história resolvida, mas fiquei a saber, daqui a 100 anos, quando houver uma divergência de uma lei, não sei a quem é que vamos perguntar. Temos que fazer um exercício de uma sessão de espiritismo, talvez, para encontrar o além do autor dessa publicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Portanto, vamos terminar esta sessão. Temos muito gosto de oferecer uma bebida ou um bolo a todos os presentes.
esperando que a seguir esta haja muito mais sobre estas matérias e esperando vê-los mais vezes, quer os autores, quer o Sr. Bispo Emérito, desta casa, a propósito de outros temas. Dentro em breve vamos ter aqui o Padre Dr. Valentino Mendonça, mas por outras razões. Muito obrigado. Todas as poéticas, certamente. Muito obrigado. Muito obrigado.